E aí quando eu fiz uma reportagem que foi a minha reportagem maior, assim, que foi sobre os 50 anos do golpe civil-militar, 64, eu vi que grupos diferentes se interessavam da mesma maneira pelo resultado do meu trabalho, assim. Então, tipo, quem não tinha contato com uma literatura relacionada ao golpe civil-militar se interessava por conta dos quadrinhos. E quem tinha já algum conhecimento, já pesquisava na área, também se interessava, sabe? Porque era uma linguagem diferente. O que eu percebi era que a linguagem dos quadrinhos, ela era mais horizontalizada, assim, ela permitia que determinada informação chegasse a grupos de diferentes perspectivas, assim, sabe? Tanto uma pessoa que lê quadrinho mais por entretenimento, quanto uma pessoa que tem outros hábitos de leitura, hábitos mais acadêmicos e tudo mais. É mais fácil para as pessoas entenderem, né? No caso. Eu não sei se é mais fácil, sabe? Eu não sei se a coisa é o grau de dificuldade que é o que define. Mas uma coisa é assim, o desenho em si, ele acessa uma área das pessoas que é tipo uma espécie de memória afetiva, assim, sabe? Todo mundo um dia desenhou, sabe? Se foi menos ou mais, assim, todo mundo um dia teve um contato com o desenho. Então, quando as pessoas se permitem retomar esse contato com o desenho, assim, parece que é um reencontro com uma espécie de memória, né, afetiva. Meu nome é Robson Villalba, né? Eu tenho 36 anos, eu sou formado em Ciências Sociais e mestre em Sociologia. Eu vim do Mato Grosso, né? Aqui já estou morando em Curitiba vai fazer 10 anos já. Na verdade, eu sou nascido em Minas, morei uma parte muito grande no Mato Grosso e agora moro aqui. E eu trabalho com jornalismo em quadrinho desde 2013. 2013 foi a minha primeira reportagem em quadrinho. Aí de lá pra cá eu fiz algumas outras reportagens que eu publiquei na Folha, publiquei no Diplomatique Le Monde, na Gazeta do Povo, né, que trabalhei muitos anos na Gazeta do Povo. Publiquei algumas reportagens ali. E aí produzi o livro, a partir de uma reportagem que eu publiquei na Gazeta do Povo, produzi o livro Notas de um Tempo Silenciado. E desde 2015, 2016 venho trabalhando num próximo livro ainda sem título ainda, estamos definindo, assim, que eu pretendo lançar esse ano ainda. Eu comecei a trabalhar com um jornal, na verdade, em Rondonópolis, no início dos anos 2000. E aí eu trabalhava como chargista, era um jornal relativamente pequeno, assim, né? Claro que comparado com outros jornais é um jornal bastante pequeno. E eu trabalhava como chargista e trabalhava como diagramador também. E eu achava, na época eu era muito novo, eu tinha uns 8 anos mais ou menos, assim, e eu achava que eu não tinha um conhecimento da política, sabe? Era uma coisa que eu queria saber mais, assim, eu sentia muita falta disso. E aí eu procurei um curso que pudesse me ajudar com essa ideia da política. E aí eu descobri que existia um curso que tinha uma disciplina que chamava Ciências Políticas, eu nem sabia disso. E esse curso é o curso das Ciências Sociais, assim, né? Aí depois eu fui descobrir que as Ciências Sociais, na verdade, é Sociologia, Ciências Políticas e Antropologia. E eu fui atrás do curso por causa disso, para poder me instrumentalizar melhor para fazer as charges, assim, sabe? Só que eu nunca me achei um chargista muito talentoso. E aí durante a faculdade, comprando quadrinhos, assim, eu sempre gostei muito de quadrinhos, eu descobri que havia um quadrinho de um cara chamado Joe Sacco. E aí que ele trabalhava reportagens em quadrinhos, né, que ele chamava de jornalismo em quadrinho. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, isso aqui é uma coisa que eu acho que eu posso fazer, tem mais a ver comigo, assim, né? Como eu tinha aquela bagagem das ciências sociais, que envolve entrevista, que envolve campo, que envolve uma série de metodologias, assim, eu vi que ali que uma hora eu podia juntar essa perspectiva metodológica com a questão
dos quadrinhos, assim, que é uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, né? Então, assim, além da pesquisa, juntar com a questão do desenho. E aí, depois do Joe Sacco, aí que eu fui descobrir o mouse, aí que eu fui descobrir... Aí eu fui indo atrás, assim, né? Descobri o trabalho do De Maio, né? E aí eu falei, nossa, existe um universo do jornalismo em quadrinho e tudo mais. O trabalho do Joe Sacco já era um trabalho consagrado, na minha opinião, assim, sabe? Eu já via muitas pessoas falarem sobre ele e tudo. Então, assim, eu via que já existia já vi alguém fazendo reportagens em quadrinhos, né? Já vi alguém fazendo isso que ele chamou de jornalismo em quadrinhos, assim, né? Então eu falei, poxa, dá pra fazer, né? Quando eu comecei a fazer, na verdade, eu comecei a perceber o seguinte, que o retorno das pessoas era um retorno muito interessante, assim, porque apesar de ser um formato que normalmente é utilizado por uma linguagem do entretenimento, que são os quadrinhos, né? Tipo, a gente está aqui na Gibiteca, né? Eu tô olhando aqui para decoração fantasma, Batman, né? Então, assim, apesar de ser uma linguagem que era voltada para o entretenimento, opa, valeu, obrigado, olha, até já fazer uma propaganda aí, o Joe Sacco, né? E aí, esse é um dos últimos, assim, dele, né? E aí eu vi que dava pra falar de um assunto sério, assim, também, sabe? Uhum. E aí, quando eu fiz uma reportagem, que foi a minha reportagem maior, assim, que foi sobre os 50 anos do golpe civil-militar, 64, eu vi que grupos diferentes se interessavam da mesma maneira pelo resultado do meu trabalho, assim. Então, tipo, quem não tinha contato com uma literatura relacionada ao golpe civil-militar se interessava por conta dos quadrinhos. E quem tinha já algum conhecimento, já pesquisava na área, também se interessava, sabe? Porque era uma linguagem diferente. O que eu percebi era que a linguagem dos quadrinhos, ela era mais horizontalizada, assim, ela permitia que determinada informação chegasse a grupos de diferentes perspectivas, assim, sabe? Tanto uma pessoa que lê quadrinho mais por entretenimento, quanto uma pessoa que tem outros hábitos de leitura, hábitos mais acadêmicos e tudo mais. É mais fácil para as pessoas entenderem, né, no caso. Eu não sei se é mais fácil, sabe? Eu não sei se a coisa é o grau de dificuldade que é o que define. Mas uma coisa assim, o desenho em si, ele acessa uma área das pessoas que é tipo uma espécie de memória afetiva, assim, sabe? Todo mundo um dia desenhou, sabe? Se foi menos ou mais, assim, todo mundo um dia teve um contato com o desenho. Então, quando as pessoas se permitem retomar esse contato com o desenho, assim, parece que é um reencontro com uma espécie de memória, né, afetiva, assim, delas, assim. Eu acho que isso é um gancho para falar sobre qualquer assunto, né? Podemos falar sobre entretenimento, igual eu estava comentando, ou podemos falar sobre assunto mais sério, assim. O que o jornalismo em quadrinho nos permite, falando desse gênero em específico, é falar sobre algo mais sério, utilizando essa porta de entrada da memória afetiva, de uma memória do desenho, assim, sabe? Eu acho que essa possibilidade é uma possibilidade muito rica, que às vezes o texto às vezes é muito associado a um determinado grupo, né? Aquela pessoa leu o livro, logo é intelectual, sabe? Assim, então, tipo, parece que isola os grupos, assim, e mesmo outros meios, né? Como o áudio, né? Aquela pessoa ouve, né? Ou ela ouve rádio e ela é velha, ou ela ouve podcast e ela é muito hipster. Então, assim, essas coisas, elas sempre vêm um pouco carregadas, assim, sabe? Agora o desenho não, o desenho ele é sempre desarmado, né? O desenho é sempre como ele é despretensioso, né? Ele sempre assim, tipo, parece que é meio infantil. Será que é infantil, né? A ideia do gibi, né? Então, assim, ele tá sempre orbitando esse universo. Então ele é uma porta de entrada, assim, a gente fala assim, pô, vou ler isso e talvez seja uma coisa mais ou menos ingênua. E de repente aquilo te fala assim, não, olha o conteúdo que tem, olha a profundidade que tem, sabe? Que não necessariamente é mais fácil, mas ele é mais acessível, assim, sabe? Mais atraente.
Então, o Notas ele foi ele é resultado de algumas publicações que eu fiz para a Gazeta do Povo em ocasião dos 50 anos do golpe civil militar. Na Gazeta do Povo, se eu não me engano, foram publicadas 8 histórias, agora eu não vou lembrar certinho o número. E aí ele tinha o objetivo de contar histórias, pequenos recortes de coisas que aconteceram durante o período da ditadura militar e que aconteceram aqui no Paraná. Por ser um recorte paranaense, vamos dizer assim, ele fugiu um pouco do aspecto, porque assim, quando você pensa em ditadura militar, normalmente a ditadura é separada entre dois grupos, né? Um grupo normalmente de jovens brancos de classe média, né, universitários, e um outro grupo de militares velhos, né? Então assim, parece que só isso foi a ditadura, né? A ditadura tem pouco espaço, por exemplo, para a mulher, para o índio, para o negro, sabe? Esses personagens, não existem dentro desse enredo ditadura, né? Então assim, quando eu fiz essa publicação, eu contei um pouquinho da história da Itaipu, então ali já tinha um elemento indígena, contei um pouquinho da história da Operação Marumbi, que é uma operação que vai acontecer no final da ditadura. Então já fugia um pouco o estereótipo do jovem branco de classe média, militante, sabe? E aí, em seguida, após a publicação, eu peguei essas histórias e ofereci para algumas editoras. E a editora que se interessou era uma editora chamada Besouro Bock. E aí a Dani, eu sempre acabo não repetindo o sobrenome dela porque eu não sei pronunciar direito, assim, Rachel, alguma coisa assim. A Daniela, ela gostou muito das histórias e ela me fez uma proposta de aumentar aquelas histórias com outras histórias envolvendo a questão indígena e a ditadura, envolvendo a questão racial e a ditadura, a questão de gênero e a ditadura. Então, assim, o livro, ele acabou ganhando uma característica de ser uma perspectiva sobre as minorias e a ditadura, sabe? Então isso faz com que ele escape um pouco da narrativa tradicional do que foi o período do regime militar no Brasil, sabe? E daí ele ganhou também o prêmio lá, né? Isso, antes de ser publicado, né, a reportagem que saiu na Gazeta do Povo ganhou o prêmio de jornalismo e direitos humanos do prêmio Vladimir Herzog. E foi muito importante, assim, sabe, para ele... para ter uma repercussão e tudo mais, assim, chamou atenção para a história, sabe, de que havia um trabalho e também foi muito interessante porque, assim, o prêmio Vladimir Herzog, ele envolve muitos júris, assim, né, pessoas da advocacia, assim, vários campos. E também fez com que aquele grupo, que também é um grupo que acaba sendo um grupo influente, assim, descobrisse que existia o gênero jornalismo em quadrinhos, sabe? E isso foi muito bom, assim, para o gênero em si, sabe? Independente da minha reportagem, das pessoas saberem que existia, que dava para tratar a notícia e dava para tratar a notícia de um outro meio, né, através de uma outra ferramenta que não a ferramenta do texto, a ferramenta do áudio, que aí era a ferramenta dos quadrinhos, que dava para usar ela como uma forma de reportar algo e reportar assim de uma maneira, pelo menos foi o que eu tentei me preocupar, de uma maneira séria, de uma maneira responsável. Eu não acho que o jornalismo em quadrinhos seja mais direto, sabe? Mas eu acho que assim, a grande chave dele nessa época que a gente está vivendo, essa época conturbada, é o seguinte, assim, hoje em dia a ideia de fake news, assim, ela acompanha muito a ideia de uma espécie de pulverização da notícia, assim, sabe? Existem muitas coisas sendo publicadas a todo momento, assim, sabe? Então, assim, se você entra num grupo de WhatsApp, desses grupos de extrema direita, por exemplo, assim, tem um volume muito grande de informação sendo publicado, assim. Então, assim, a gente vive uma espécie de overdose da informação, assim, sabe? E muita coisa, e assim,
E ao mesmo tempo que tem essa overdose da informação, aquela coisa que você ouve agora, daqui 5 minutos talvez seja mentira, sabe? Ou já tem uma outra versão, assim. Acho que um exemplo interessante é o fato de que agora a gente está passando por um momento de uma pandemia, né? Uma epidemia aí de coronavírus, e em um minuto determinado se afirmou que o presidente da República estava contaminado e no minuto seguinte que não estava, assim. Então, assim, é muito rápida a informação, sabe? Agora, o jornalismo em quadrinho, ele é impossível de ser rápido. Ele, assim, porque você tem que desenhar, sabe? Só por aí já vai demorar muito tempo para fazer. Então, assim, já que ele é mais lento, ele é um soft news, assim, então ele exige um outro mergulho da informação, sabe? Não tem como a gente dar o factual em quadrinhos, sabe? Tipo assim, o que dá para contar em quadrinhos é algo mais analítico, algo com mais reflexão, mais profundidade, exatamente, assim, mais perto da grande reportagem do que perto da notícia, né? Se você pensar isso dentro de uma tradição do jornalismo. Então, assim, o que eu acho que é a grande vantagem do jornalismo em quadrinho está aí. E no momento em que você tem uma espécie de esquizofrenia da notícia, né? Notícias sendo publicadas o tempo inteiro e o tempo inteiro sendo contraditas, né? Assim, e notícias extremamente efêmeras, que duram minutos, horas, alguma coisa. Você ter, de repente, um gênero que a forma de você produzir esse gênero, ele já é anti-fake news, assim, no sentido, assim, ele já é anti essa imediaticidade, sabe? Então, isso é uma ferramenta importante do jornalismo em quadrinho, essa possibilidade de falar assim, não, vamos agora acalmar e vamos olhar isso com mais cautela e vamos tentar entender essas várias dimensões desse mesmo problema, né? Porque o meio quadrinho também é isso, né? O quadrinho é uma mídia que ao mesmo tempo que você vê o início você vê o fim, né? Então, assim, ela é muito mais polifônica, né? Então, tipo, você não precisa percorrer algo assim. Se você quiser, no simples fato de olhar, você já pode ver o final da história, sabe? Diferente de um filme, diferente, né, de uma reportagem de áudio. Então, já que ela permite isso, essa possibilidade, ela acaba também permitindo também uma maior reflexão, um maior aprofundamento sobre uma determinada notícia, sabe? Eu acho que esse é o grande trunfo, na minha opinião, da reportagem em quadrinhos. O tema do livro vai ser o golpismo de 2016, sabe? Então, assim, eu vou tentar... O que eu tentei fazer, assim, nos últimos anos foi ouvir o maior número de pessoas, assim, desde jornalistas, juristas, cientistas políticos, sobre o que teria sido aquilo que aconteceu durante 2006 com a presidente Dilma Rousseff. E é um assunto assim, começa em 2015, né? Começa em 2015, a abertura é em dezembro de 2015, mas o processo mesmo ele é votado, se não me engano, em março, abril de 2016 na Câmara, e em agosto ou setembro, também agora não me lembro com exatidão, votado no Senado e encerra o processo. Então, assim, foi um momento muito conturbado da nossa história recente, assim, não só da história brasileira, como a história da democracia mundial, assim, sabe? Teve uma série de processos conturbados, democráticos no Brasil, Paraguai, Honduras, assim, que nos fez questionar sobre os limites da própria democracia, assim, sabe? Se era possível colocar a democracia em xeque sem que necessariamente você recorresse às forças armadas, sabe? Então o livro ele tem um pouco essa perspectiva, assim. E aí, ao mesmo tempo também, como eu estou em Curitiba, eu tento trazer um pouco do olhar de Curitiba, assim, sabe? Porque Curitiba, nos últimos anos, assim, não sei se ainda hoje acho que talvez não, foi um cenário, assim, nacional, da política nacional, né? Até o deslocamento do ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro, né, para Brasília, assim, Curitiba ainda reservava uma espécie de epicentro, assim, do cenário político nacional.
Então o livro ele vai contar um pouquinho também sobre esse olhar sobre a cidade, assim, sabe? Sobre como que eu vejo, né? Eu dentro de Curitiba vi esse processo e tudo mais. E vamos ver, né? Eu tô torcendo pro livro também, para ele ter uma recepção tão bacana como teve o primeiro livro. Acho que é isso. Quando que lança mesmo? Eu quero lançar até o final de maio, não sei se eu vou conseguir. Tem uns pedidos do editor, assim, de alterar. A gente deve ter uma reunião na semana que vem sobre isso. Mas eu quero muito lançar na FIB, em Belo Horizonte, né? Que aí é final de maio. Eu quero muito lançar no final de maio lá. Acho que vai ser uma experiência bem bacana. Eu acho que esse ano é um ano muito bom, né? Assim, para lançamento, né? Porque tem a FIB em Belo Horizonte e tem a Bienal aqui em outubro, né? E aí eu quero começar lá e depois circular, colocar ele para circular. Eu acho que assim como Notas, assim, é um livro que permite o debate, né? Assim, é um livro que convida para o debate, não é um livro que se esgota nele mesmo, assim, sabe? Ele é um livro que começa, assim, não é o fim. É o começo do debate, exatamente. Então, assim, eu quero que ele circule para fazer esse debate. Eu ouvi muitas pessoas, ouvi muitas perspectivas e eu acho que tenho bastante coisa para contribuir nesse sentido de debater esse fato recente da história brasileira. Assim, olha, o que eu tento fazer eu tento fazer um trabalho que mais pessoas se identifiquem, sabe? Que mais pessoas se aproximem, assim. Eu não sei qual que é a efetividade disso, se isso ajuda alguém ou deixa de ajudar, assim, isso é uma coisa muito difícil, né? Eu nem penso sobre isso porque eu acho que é muita responsabilidade. Mas eu acho, assim, as escolhas dos temas que eu trabalhei no livro, as escolhas do tema de outros livros que eu tenho vontade de publicar, assim, tem muito a ver com isso de que algo que eu acredito que mais pessoas possam se identificar, mais pessoas possam se interessar, assim. Eu não sou aquele autor que vou falar de mim, sobre mim mesmo dentro da minha cabeça, assim, sabe? Porque eu tenho mais interesse naquele fato que tem mais a ver com o maior número de pessoas possíveis, assim. Que eu acho que isso é a reportagem, né? Acho que a reportagem é quando você consegue escolher um fato do universo de fatos que acontecem, né, no dia a dia. Você consegue escolher, né, uma pauta e que aquela pauta tem muitas pessoas podem se interessar por ela, sabe? Eu acho que a minha escolha de pauta para os meus livros tem um pouco a ver com essa ideia da reportagem, mas uma reportagem que mais pessoas possam ter interesse, que possa virar uma manchete, assim. É um pouco isso. Bom, acho que é isso, então. Fechou.